Olha aí, né, pessoal? Quem poderia imaginar as expectativas da matéria econômica no Brasil de forma geral, principalmente no que se refere às contas públicas? Bem, essas expectativas pioraram aí para este ano, para o ano que vem, para os anos seguintes, também até 2026. E esses dados aí foram apresentados no relatório do Prisma Fiscal do mês de novembro, divulgado pela própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Então estamos falando aqui de uma informação, um relatório oficial do governo que repercute aquilo que todo mundo no mercado, de forma geral, já percebeu, já se tocou, que a vaca está indo para o brejo e que as expectativas não são nada animadoras, não são nada positivas, né? Então vamos dar uma olhada nesses números, trouxe até aqui o compilado dos dados do Ministério da Fazenda para a gente conferir também, ver quais foram os fatores alterados aqui e quais as perspectivas disso no longo prazo. Então, lembrando que são dados estatais que certamente estão maceteados de alguma forma, como sempre acontece, né? Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, a situação é a seguinte aqui, de acordo com esse relatório Prisma aí, resultado com base aqui no resultado primário do governo central de 2023, 2024, 2025 e 2026, né? Aqui nessa conta, aliás, até 2025, nesse valor que nós temos aqui, nesse gráfico, feito aqui como um relatório, um sumário dos dados todos aqui, arrecadação, receita líquida, despesa do governo, resultado primário e outros itens aqui também, né? Mas tem dados de 2026 também que não estão compilados aí, né? Conforme eu falei, esse relatório Prisma foi divulgado pela própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e então são dados oficiais de projeções feitas pelo governo. Em se tratando de governo prevendo o seu futuro econômico, é claro, né? É óbvio que se trata de uma situação muito favorável, um cenário certamente otimista. Então, todos os números que forem apresentados aqui, a gente pode fazer uma correçãozinha colocando eles para baixo, um pouco piores, porque certamente isso vai refletir melhor a realidade futura e, pelo menos, as perspectivas mais conservadoras no cenário econômico conforme nós temos atualmente no Brasil, né? Então, houve praticamente piora em tudo, né? Só o PIB aqui que melhorou um pouquinho em relação ao que havia anteriormente sido previsto pelo pessoal lá do Prisma que faz esse relatório, né? Então, eles fazem a comparação aqui dos dados. Tudo aqui teve pioras praticamente, então, projeção do déficit primário também, a projeção do déficit nominal, rombo fiscal, né? Também aqui a arrecadação vai cair conforme o pessoal previu. Enfim, aqui estão os dados consolidados do tal do relatório Prisma Fiscal aqui do governo, né? Na hora que eu começar a atrapalhar aqui a imagem, eu vou fechar a câmera aqui para não tirar o foco dos dados aqui do vídeo, né? Então, aqui você pode ver que tem em cima o número atual do relatório Prisma Fiscal deste mês aqui de novembro e a comparação com o mês anterior aqui embaixo, né? Então, se tem setinha para baixo, significa que a coisa piorou de um mês para o outro. Se tem aqui uma setinha para cima, a coisa melhorou. E se tem um igualzinho igual, tá nessa parte, um igualzinho igual, né? Tipo o que está nessa parte aqui, então significa que a situação se manteve de um mês para o outro, aliás, de um relatório para o outro. Então veja que a arrecadação aqui teve uma queda em todas as projeções para cada ano analisado aqui, né? Então houve uma queda não muito expressiva, né, nesses dois primeiros anos. Aqui em 2025 a coisa é um pouco maior, né? A queda aqui um pouco maior. A receita líquida também diminuiu das previsões aqui, tanto para 2023 quanto para 2024 e também para 2025, lembrando que tem um 2026 aqui ainda nessa história, né? Mas houve uma queda também aqui razoável na receita líquida. Isso aqui é em bilhões de reais. Então aqui, por exemplo, na receita líquida prevista por eles em 2023, houve uma queda de aproximadamente 4 bilhões de reais aqui na receita do governo. Então, não é uma grande queda, mas
uma queda sim, e ela é contínua para os anos seguintes, aí chegando a 10 bilhões aqui em 2025, de uma receita menor do que anteriormente previsto. Por outro lado aqui, a despesa do governo também está caindo, ou seja, isso em tese deveria representar um cenário melhor, né? Você pode ver que a cada ano há uma previsão menor de despesas aqui em comparação com o que havia sido previsto antes, né? Particularmente, eu coloco muito em xeque esses números, especialmente aqui da despesa, porque a gente conhece, né? Pô, estamos falando do governo Lula. O que você espera do governo Lula? Esses anos aqui, 2023 a 2026, são os anos do governo Lula. O que a gente espera é um aumento constante das despesas estatais, que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? Mas fizeram essa correção para baixo aqui, então, das despesas do governo. Aí vem a bomba do resultado primário, que é o déficit primário ou superávit primário, de acordo aí com as perspectivas da própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do pessoal do Fernando Haddad. Fernando Haddad que bate o pé dizendo que vamos ter déficit zerado no ano que vem, né? As previsões deles aqui para 2023, então, são piores, né? Resultado primário aqui com um déficit maior, 113 bilhões em comparação com 110 previstos anteriormente, e principalmente o cenário mais assustador é que a situação vai se deteriorar para os anos seguintes também, né? Lá em 2024, próximo ano, está previsto um déficit de 90 bilhões de dólares, me perdoem, né, que tá falando, né, previsão aqui em bilhões de reais, 90 bilhões de reais previstos de déficit para 2024, em 2025, 76 bilhões de déficit, né, aquela história, Fernando Haddad prometeu aqui 0% do PIB, aliás, 2024, 0% do PIB, então, um resultado aqui zerado para o ano que vem, 2024, em 2025, 5% do PIB, né, o que deve dar mais ou menos aí, conforme a gente vê PIB nominal aqui embaixo, né, deixa eu fechar aqui a minha tela para você olhar aqui o PIB nominal, né, então 12 bilhões de reais o PIB nominal, isso deve dar aí 5%, uns 60 bilhões de reais de superávit que havia sido previsto pelo Fernando Haddad, né, então estamos falando de uma diferença de mais de 100 bilhões de reais do que o Fernando Haddad prometeu e o que foi efetivamente previsto nesse relatório aqui, né? Voltando com a minha cara, temos aqui embaixo uma coisa que eu tenho falado recentemente no meu canal porque eu acho importante, que é justamente a questão do resultado nominal. Muito se fala em superávit primário e em déficit primário, mas isso aí é uma enganação, porque na verdade esse valor do resultado primário se refere às contas públicas antes de o governo bancar a questão do serviço da dívida, pagar os juros da dívida pública, né? Então, o governo tem despesas depois desse resultado primário que tem que ser levadas em conta porque isso também vai impactar no crescimento da dívida pública. Então, a ideia do superávit primário é ter uma gordurinha para ser gasta pagando os juros da dívida pública. Só que, mesmo quando há esse superávit primário, isso geralmente não é suficiente para custear todo o serviço da dívida. Ou seja, na prática, mesmo com um superávit primário, o déficit final ali, o déficit nominal, vai existir ainda e o governo vai ter que recorrer a mais dívida para fechar as suas contas, ou seja, a bola de neve continua aumentando. Eu acho fraco você ficar batendo na questão do resultado primário, né, apresentando superávit primário, porque isso não significa necessariamente que o problema estará resolvido. Mas a gente entende também que o governo não consegue nem dar um superávit primário, que dirá um superávit nominal. Mas aqui, nesses dados, nessa tabela, a gente consegue ver o tamanho do buraco dessa dívida pública aqui, porque, veja, em 2023, esse resultado, conforme eu falei, primário, vai ser um déficit de 113 bilhões de reais, mas o resultado nominal, que é aquele já considerando o serviço das dívidas, o serviço da dívida pública, vai ser de quase 700 bilhões de reais de déficit. Olha que situação absurda. Isso aqui é o que a dívida pública vai aumentar nesse ano de 2023 e a coisa continua caótica para os anos seguintes aqui, os 682 nesse ano aqui, em bilhões, né, 625 ano que vem, 580 em 2025, volta a dizer números conservadores, talvez a coisa seja ainda
pior nessa história, e é por isso que nós vemos também nessa previsão, vou fechar de novo aqui a minha tela, né? Nós vemos então um crescimento previsto da dívida pública, 75% esse ano, embora um crescimento menor do que anteriormente previsto para os 2 primeiros anos dessa lista aqui. Lá em 2025 o valor vai ser substancialmente maior, praticamente perdendo tudo que havia sido ganho nos anos seguintes. A dívida pública vai bater os 80% do PIB aí, conforme você pode ver aqui, a percentual do PIB, lá em 2025, certamente mais do que isso em 2026, uma coisa realmente assustadora. Porém, a previsão do aumento do PIB aqui tem sido positiva para todos os anos. Será que o Brasil vai conseguir bancar esse crescimento econômico contínuo aqui? Não tenho muita certeza, né? Voltando com a minha cara aqui, a verdade, contudo, é que esse relatório Prisma aqui está apenas repercutindo aquilo que todo o mercado financeiro já previa e o mercado como um todo, né? Toda a economia, os agentes econômicos já previam, com base nas informações que nós temos atualmente, na condução desastrosa da economia feita pelo governo Lula, pelo senhor Fernando Haddad, e por todos os outros temas correlatos aí em matéria econômica que têm sido observados. Dificuldades geopolíticas, a questão da seca que o Brasil deve enfrentar e que vai prejudicar o agronegócio, enfim, uma série de situações complexas que levam a crer que, de fato, a economia brasileira não vai melhorar, pelo menos no curto prazo, e não enquanto o Lula for presidente da República. E até os dados aqui da Secretaria de Política Econômica do próprio Ministério da Fazenda dão a entender que a economia brasileira está se deteriorando muito rápido. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.